Oi, turma, aula de língua portuguesa, página 227, unidade 8. Vamos participar da campanha? 1. Observe as cenas a seguir. Então, aqui temos 6 cenas, né? Vocês observem aí cada detalhe de cada cena. Em quais dessas cenas as pessoas estão agindo de maneira adequada para proteger a vida do planeta? Então, vocês vão circular aí aonde está adequado, está de acordo para proteger a vida do planeta. Onde tem economia de água, uso jogada correta do lixo, economia de sacola. Vocês vão circular aí a correta, tá? Página 229. Leitura 1. Você vai ler uma propaganda da campanha estadual de águas e esgoto do Rio de Janeiro, publicada em jornais de circulação nacional. Há 2 personagens no texto, o Esbanja e o Maneira. Por que você imagina que eles têm esse nome? Então vamos descobrir aí na campanha. Não seja um esbanja. Ao escovar os dentes, sempre feche a torneira. Então, aqui temos o esbanja, ó, e aqui o Maneira. Economize água. É mais legal ser um Maneira. Mantenha as torneiras fechadas enquanto escova os dentes. Lava a louça, toma banho e faz a barba. E dê uma lição em que esbanja água. Afinal, é maneiro ser um Maneira. Então, esbanja, aqui ó, temos o significado, esbanja. Gastar demais, gastar desnecessário, né? De forma sem necessidade. E Maneira, controlar, diminuir. Então, aqui nós temos o personagem Maneira, aquele que consegue controlar, diminuir o uso da água. E aqui o esbanja, que usa de qualquer forma, né? Página 230 e 231. Vamos fazer as atividades aí de acordo com o anúncio aqui, tá? 1. Qual é a principal ideia defendida no texto? Então, qual é a principal ideia que o texto aqui fala, que o anúncio fala? Do uso correto da água, né? De não esbanjar a água, usar de forma consciente. 2. A propaganda foi publicada em jornal de grande circulação nacional. Quem é o seu possível leitor? Então, quem são os leitores aí, né? Ele usa aqui personagens infantis, né? Mas pode ser tanto criança como adulto, né? Independente se for personagem infantil ou não. 3. Observe o nome dos personagens, esbanja e maneira. Leia o significado dos verbos maneirar e esbanjar no glossário. A. Que atitudes em relação ao uso da água esses personagens representam? Então, aqui, ó, de acordo com a leitura aqui, esbanjar, gastar demais, maneirar, controlar. Quais são as atitudes em relação a esses personagens? Maneirar é aquele que maneira, né, usa de forma consciente a água. E já o segundo personagem, o esbanja, é aquele que gasta, né, usa de forma descontrolada aí a água. Então, vocês vão colocar aí o que representa, né, o personagem maneirar e o esbanjar. B. Qual deles parece ter uma atitude mais adequada em relação à ideia central da propaganda? Por quê? Então, qual dos dois aqui tem a atitude melhor, tem a atitude que controla mais, o maneira ou o esbanja? Vocês vão colocar aqui e dizer o porquê, né? C. Quais trechos do texto indicam que esses personagens têm uma atitude correta? Então, qual é a parte do texto que fala, né? Que o maneira tem a atitude correta. Ó, aqui, ó, na legendinha do anúncio, ó, é mais legal ser o maneira, né? Então, falando aí que ele é o que utiliza a água de forma correta. Então, vocês vão colocar esse trecho aí. 4. A propaganda compara a ação de escovar os dentes com a torneira aberta e com ela fechada.
qual é a melhor atitude em relação ao uso da água? Que informações do texto justificam suas respostas? Então, aí, vocês vão colocar qual é a maneira correta de usar a água. 5. Com que finalidade são apresentados ao leitor dados numéricos sobre o uso da água? Use V de verdadeiro ou F para falso para cada uma das afirmações. Então, vamos preencher aqui, ó. O anúncio lá informa sobre o consumo de água em geral? Não, né? Ele é bem específico no uso da água ao escovar os dentes. Mostra a importância de economizar água? Sim, né? Convence o leitor a mudar de atitude? Também, né? Então, vocês vão marcar aí verdadeiro ou falso. 6. Releia o trecho. Não seja um esbanja ao escovar os dentes. Sempre feche a torneira. A. Indique os verbos do texto. Então, verbo. O que é verbo? Verbo é tudo aquilo que indica uma ação, né? Algo que está acontecendo. Então, ó, não seja, ó, ser. Verbo ser. Seja um esbanja. Ao escovar. Ó, escovar é um verbo. Indica uma ação, né? Ação de escovar os dentes. Sempre feche a torneira. Ó, outro verbo aqui, ó, feche, fechar. Indicando uma ação, né? Ação de fechar a torneira. Então, vocês vão colocar os verbos aí. Seja, escovar e feche. Todas elas, ó, indicam uma ação, tá? Ação. B. A quem são dirigidas as palavras seja e feche? Então, aí, ó, não seja um esbanja ao escovar os dentes. Sempre feche a torneira. Ele tá falando para quem? Tá falando para os leitores, né, do anúncio. Para os leitores não ser um esbanja, né, não gastar a água de forma descontrolada. Então, eles estão falando aí para os leitores. C. Que ideia essas palavras expressam? Um convite, uma sugestão, uma ordem ou um pedido? Então, essas ideias aqui, ó, do anúncio. Dá um convite, uma sugestão, uma ordem ou um pedido para os leitores? Vocês vão marcar a correta aí. E 7. Procure no dicionário o significado da palavra maneiro. Em que situação a expressão ser maneiro costuma ser usada? Assinar a alternativa adequada. Então, a palavra aí, ó, ser maneiro. Ela é usada em qual contexto? Em conversa com amigos? Em documentos oficiais? Em apresentação de trabalho na escola? Ou em mensagem no celular? Vocês vão marcar a correta aí, tá bom?